Como é que uma pessoa que pega a Bíblia consegue ter uma boa leitura e uma boa compreensão? Existem fases, existem níveis? Como é que você aconselharia uma pessoa que está pegando a Bíblia? Perfeito. A primeira coisa que uma pessoa que pega a Bíblia precisa entender é o que é a Bíblia. Boa. É a primeira coisa de tudo. Por quê? Porque o que eu mais vejo e o que eu mais encontro e o maior problema das pessoas é: eu queria tanto ler a Bíblia, mas eu tenho preguiça, mas eu tenho sono, mas eu durmo quando eu leio a Bíblia. E quando eu escuto isso, a primeira coisa que eu entendo é: ela não sabe o que é a Bíblia. Ela não conhece o que é a Bíblia. Ela acha que a Bíblia é um livro como qualquer outro. É um livro de historinha, que conta lá a historinha do Davi que matou Golias, que a gente tem todas as figurinhas, tá? A gente tem na nossa mente. E nós precisamos, o primeiro ponto que nós precisamos entender como verdade é o que é a Bíblia. Porque durante esse percurso religioso em que as igrejas, vamos falar da Igreja Católica, depois a partir da Idade Média também a Igreja Evangélica fizeram com a Bíblia, foi tornar um livro religioso. Um livro que pertence à religião A ou à religião B. A gente vê essa briga entre as igrejas. Não, foi a Igreja Católica que conservou a Bíblia. Não, mas foi a Igreja Evangélica. E a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia não tem a proposta de fazer com que as pessoas ingressem numa religião. A Bíblia é um livro em que nos revela uma verdade existente. A gente está no Verdade Cast e nada melhor do que falar sobre a Bíblia a respeito de verdade. Então, a Bíblia não é um livro qualquer. Tá. A Bíblia é uma fonte, quando eu digo fonte, é de onde brota todas as coisas, uma fonte de sabedoria, uma fonte de vida e uma fonte de prosperidade. Tem conselhos, eu fico apaixonado. Por exemplo, eu estudei PNL também, fiz treino, fui treinador de PNL, Caraca. sabe? Essas coisas todas, mudança de crença e tal. Eu fiz isso também. E depois eu fui perceber que a Bíblia já tem falando sobre tudo isso. Não existe nenhuma novidade que já não esteja na palavra de Deus, que já não esteja na Bíblia. Então, a primeira coisa que a pessoa que deseja começar a ler a Bíblia ou que deseja aprofundar na Bíblia é justamente saber o que é a Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro vivo, ou seja, tem vida ali dentro, tem experiência, tem suor, sangue, mas também a Bíblia é um livro eficaz. É isso que Hebreus vai falar, que é vivo e que é eficaz. Por quê? Porque dá resultados. Quem lê, quem cumpre, quem obedece, tem resultados em todas as áreas da vida. Então, quando eu pego a palavra de Deus, eu não estou com a Bíblia aqui, mas quando eu pego, eu não posso olhar como se fosse uma obrigação religiosa de que se eu não ler, eu não estou servindo a Deus. Cara, tem muita gente que conhece a Bíblia toda e não segue a Deus. Sim. Infelizmente. Alguém me falou que o Fernandinho... É Fernandinho Beiramar? Do tráfego do lá? tráfego, é que ele é um profundo conhecedor da Bíblia. Que ele conhece tudo. Alguém me falou, não sei se é verdade ou se eu tô... Mas alguém me falou isso. Perfeito. Que ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. Eu não sei se é verdade, Fala mas que ele é totalmente possível. Sim. É totalmente possível quando eu faço dessa leitura uma leitura religiosa, fundamentalista, exclusivista. Porque essa é a primeira coisa que eu preciso saber. Eu preciso pegar a Bíblia como vida, como uma experiência para a minha vida. E como algo em que não sou eu que vou traduzir, interpretar a Bíblia, mas é a Bíblia que tem que interpretar a minha vida. Não sou eu que tenho que dizer o que ela é. É ela que tem que dizer quem eu sou. Quando eu tenho esse primeiro sentimento de, cara, eu preciso me conectar, eu preciso olhar para essa palavra de uma forma que me traga os recursos que eu preciso para a minha vida como um todo. Se você quer relacionamento, lá tem. Se você quer dinheiro, lá tem. Lá diz até sobre empréstimos, sobre tudo. Sobre tudo a gente tem lá. Desde que seja lido da forma correta, com o espírito correto. O espírito correto não é um livro religioso, é um livro de instrução para a vida. Uma fonte de vida que nos conecta a nós, ao próximo e principalmente a Deus. Então, esse é o primeiro entendimento. Eu não posso abrir a Bíblia sem ter esse entendimento. Claro Não. que eu posso, né? Mas, Pode. mas eu preciso saber isso para ter a melhor experiência possível com essa leitura. Esse é o primeiro ponto.
Se você pode abrir a Bíblia do jeito que você quiser. Não tem o povo que pratica a bibliomancia, né? Não sei se você já fez. Eu já fiz, velho. Você já... Eu já fiz. Mano, aí foi... Quando ele se culpa, ele já coça o topete. Não, é tipo... É aquilo de falar, pô, Deus, me responde aqui, abrir a Bíblia e apontar o dedo. Exatamente. Quem fazia isso, sabe quem fazia isso? Era o... Mas não sei se era na Bíblia, né? O cara do... Eu vi uma série, Império Otomano. O Mohammed lá, como é que é o nome dele? Esqueci. O imperador lá dos caras, ele fazia isso no livro religioso deles lá, não sei se é no Alcorão, enfim. E aí ele apontou num lá que falou que ele ia ser o cara que ia derrubar Roma, alguma coisa assim, e ele foi embora. Foi embora. Eu fiz isso uma vez na vida, porque me ensinaram, quando eu abri... Apareceu numa passagem que ia ser tudo destruído. Aí eu acho que não é de Deus, não, velho. Não. E sempre, quando eu faço a bibliomancia, eu parei de fazer, velho. Porque era sempre uma maldição lançada sobre mim, velho. Eu falei, caraca, velho. Pô, Deus, eu sei que eu sou pecador, mas... Não, aí eu comecei a fazer a bibliomancia só nos evangelhos, né? Porque Jesus é mais pacato. Não. Isso é verdade. Você abrir a Bíblia mais no finalzinho. Exatamente. Né? Menos Apocalipse ali no meio ali do Evangelho. Então, mas teve uma vez que eu fiz que eu acho que funcionou. Eu acredito que funciona. Mas você acredita na bibliomancia ou não? Não acredito na bibliomancia, mas acredito que funciona. De você abrir... Porque Deus usa qualquer maneira quando ele quer comunicar com seus filhos. Nossa, mas teve uma vez que foi... Tipo, era coisa com escolha da pessoa certa pra você estar. De abrir a Bíblia e falar, essa mulher não. Aí, não pode ser. Aí eu abri de novo, essa mulher não. Aí, caraca, velho. Aí eu abri de novo, essa mulher não. Eu falei, meu Deus, velho. Foi, velho, pesado. Não, eu acredito que funciona, claro, porque se Deus fala até por meio de uma mula, por que Deus não pode falar por meio de uma letra de um livro, né? Então acredito que funciona. Não é o jeito correto e certo de usar a Bíblia. Tá. Porque Deus comunica conosco muito mais pelo nosso coração do que pela bibliomancia, né? De ficar querendo adivinhar uma palavra de Deus para aquele momento. Como é que Deus se comunica através do nosso coração? Como é que funciona isso? Você quer saber isso? Quero. Tem certeza? Tenho. Seguinte. Nós, segundo a palavra de Deus, biblicamente falando, até me ajeitei na cadeira aqui, mas biblicamente falando, nós somos... formados por 3 partes: corpo, alma e espírito. Eu não vou nem usar o que Paulo falou em Tessalonicenses. Eu vou trazer o que Deus falou em Gênesis. No livro de Gênesis, na criação do homem, diz que Deus formou o homem do pó da terra. O pó da terra significa a matéria. Então é o corpo, a parte física. Ali ele soprou sobre as narinas do homem. Esse sopro no hebraico é Neshama. Neshama significa respiração, o espírito, e o homem se tornou uma alma vivente. Então aqui a gente tem corpo, alma e espírito já na criação do ser humano. O pó da terra, o sopro e a alma vivente. Então a partir dessas 3 constituições do ser humano é onde Deus se relaciona conosco. É onde Deus se comunica conosco. O projeto original de Deus foi o espírito, a alma e o corpo. Eu vou fazer rapidamente só uma linha do tempo, que é bom porque aí as pessoas também vão aprender a Bíblia com essa linha do tempo. Mas o que aconteceu? Ele formou Adão e Eva dessa forma: corpo, alma e espírito. Espírito, alma, corpo. Com a queda, o nosso espírito foi prejudicado. Porque o nosso espírito tinha contato direto com Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus, todos os dias, na viração do dia, passeava no meio do jardim, ia ao encontro do povo. E Deus é espírito. Como é que a gente vê essa realidade? É porque o espírito de Adão e Eva se comunicava diretamente com o espírito de Deus todos os dias. Essa é a realidade de Deus para todos nós. É isso que ele formou, essa é a origem. É como a gente fala de primeira menção. Qual é a primeira menção para a realidade do homem? É essa, o espírito do homem conectado diretamente com o espírito de Deus. Infelizmente, biblicamente falando, houve a queda. O Adão comeu a goiaba. E a mulher comeram a bendita... Era uma goiaba. Era uma goiaba, Era uma né? goiaba. Tem teorias que era goiaba, né? Não, é porque era a melhor fruta, né? A fruta mais gostosa, a goiaba. Isso não é verdade, tá? Isso não faz parte do verdade. Era uma goiaba, certeza. Então eles caíram e a queda prejudicou o espírito.
O espírito foi prejudicado. Por quê? Porque esse relacionamento direto que o homem tinha com Deus foi rompido. Então, durante toda a história bíblica do Antigo Testamento, a gente vê Deus levantando alguns homens para comunicar a sua vontade. Não eram todos. A gente sabe de Moisés, a gente sabe de Elias, a gente sabe de Josué. Eita, é mesmo, falei besteira. Elias era um grande homem. Mas o plano original de Deus nunca se perdeu, que foi essa comunicação direta. Então, por isso que nós temos dentro de um evento, e aqui passando rapidamente, dentro de um evento bíblico, nós temos a encarnação do Verbo, que é o próprio Jesus, que não veio para curar sua vida, que não veio para realizar milagres, que não veio para dar prosperidade para o povo. Isso tudo é acréscimo, ele não veio para isso. Ele veio para restabelecer a comunicação do homem com Deus por meio dele. Esse é o objetivo da vinda de Jesus. Porque as pessoas perguntam, por que Jesus não curou todo mundo que existia? Porque não era a missão principal dele. A missão principal deles era que as pessoas acreditassem por meio da vida deles de que ele era o canal dessa restituição da comunicação entre Deus e o homem. Era isso que Deus queria. Era isso que Deus sempre quis. Foi isso que Deus quis no Jardim do Éden. Foi isso que Deus quis no tabernáculo, quando ele pediu para construir o tabernáculo e disse, a Arca da Aliança está aqui, e essa Arca da Aliança é o sinal da minha presença no meio de vocês. Foi isso que aconteceu no Templo de Jerusalém, aqui é o sinal da minha presença no meio de vocês. Foi isso que aconteceu com Jesus, eu sou o sinal da minha presença no meio de vocês. E é isso que acontece conosco hoje, porque o que é que Jesus diz? Pessoal, eu preciso ir para o Pai. Porque é melhor para vocês que eu vá. Jesus não está dizendo que é melhor para ele morrer, sofrer, ser sacrificado, ir para a cruz. Jesus está dizendo, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu for, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Então vocês não precisam mais de mim. Vocês já vão ter Deus dentro de vocês, regenerando o espírito de vocês. E é por isso que Jesus veio para cá, para construir essa relação, mais uma vez, que é o que a Bíblia nos apresenta, esta relação perpétua de Deus com o homem. E quando Jesus vai, o Espírito Santo é enviado sobre todo aquele que crê. Não é sobre todo aquele que senta a bunda na igreja todos os dias. É sobre todo aquele que crê. Aquele que crê de mim receberá o Espírito Santo. Então, aquele que crê recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo está habitado em nosso espírito. Essa comunicação que antes havia, ela foi restaurada. E o Espírito Santo comunica com o nosso espírito, que, por sua vez, comunica com a nossa alma. A nossa alma, biblicamente falando, é o nosso coração. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.